Em 8 de junho de 1985, um adolescente de 15 anos desapareceu durante uma trilha em uma das montanhas mais conhecidas do Brasil. O caso aconteceu no Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo. O que inicialmente parecia ser um desaparecimento em meio à natureza, se transformou em uma investigação que atravessaria décadas sem uma resposta definitiva. Quase 40 anos depois, nenhuma conclusão conseguiu encerrar completamente o caso. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma explicação foi aceita por todos os envolvidos. E uma pergunta continua aberta até hoje. O que realmente aconteceu com Marco Aurélio Bezerra Bozaja Simon? O aspecto mais intrigante dessa história é que Marco não estava sozinho em uma aventura isolada. Ele participava de uma atividade organizada. Estava acompanhado por outros escoteiros. Havia adultos responsáveis pelo grupo. Mesmo assim, em algum momento daquele dia, o adolescente desapareceu sem deixar uma explicação clara para trás. Antes de continuar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo e me conta o que acha que aconteceu com Marco Aurélio. Aproveita também para deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar outras investigações reais como esta. Para entender o caso, é importante voltar alguns dias antes do desaparecimento. Marco Aurélio era integrante do grupo escoteiro olivetano, da cidade de São Paulo. Tinha 15 anos de idade. Era considerado um jovem participativo, acostumado às atividades do movimento escoteiro e interessado pelas aventuras ao ar livre. Além disso, tinha um irmão gêmeo chamado Marco Antônio. Os dois eram muito próximos. Naquele período, participar de expedições e acampamentos fazia parte da rotina de muitos grupos escoteiros brasileiros. O objetivo era desenvolver autonomia, disciplina e trabalho em equipe. Foi dentro desse contexto que surgiu a viagem ao Pico dos Marins. A montanha fica na Serra da Mantiqueira, próxima ao município de Piquete. Hoje, ela é conhecida entre praticantes de montanhismo de todo o país. Mas mesmo atualmente, o local exige atenção. A região possui trilhas irregulares, áreas de mata, formações rochosas e mudanças climáticas que podem acontecer rapidamente. Em meados da década de 1980, os recursos disponíveis para navegação e localização eram muito limitados. Não existiam telefones celulares, não existiam aparelhos de GPS para uso comum, não existiam os recursos tecnológicos que hoje fazem parte da rotina de qualquer caminhada em áreas remotas. Uma pessoa perdida naquele ambiente enfrentava uma situação muito mais difícil do que enfrentaria atualmente. Na manhã de 8 de junho de 1985, o grupo iniciou a caminhada. Os relatos indicam que tudo acontecia normalmente. Os participantes avançavam pela trilha sem qualquer ocorrência grave. Não havia registro de conflitos. Não havia sinais de problemas sérios. A atividade seguia conforme o planejado. Mas em determinado momento, algo mudou. Segundo os registros da investigação, um dos integrantes do grupo apresentou dificuldades físicas durante a subida. Tratava-se de Osvaldo Lobeiro. De acordo com os depoimentos prestados posteriormente, ele teria machucado o joelho e passou a ter dificuldades para continuar o percurso. Foi nesse momento que surgiu uma decisão que seria discutida durante décadas. A versão apresentada pelos responsáveis afirmava que Marco Aurélio teria recebido autorização para retornar sozinho ao local de acampamento. A justificativa era que ele conhecia o caminho de volta. Além disso, carregava giz para marcar o trajeto. Enquanto isso, os demais permaneceriam auxiliando o escoteiro ferido. Naquele instante, ninguém imaginava que essa decisão se tornaria um dos pontos mais debatidos da investigação. Independentemente das discussões posteriores, existe um fato sobre o qual não há divergência. Marco Aurélio iniciou o retorno, e depois disso, nunca mais foi visto. Os primeiros minutos não causaram preocupação. Durante trilhas, é relativamente comum que integrantes fiquem alguns metros à frente ou atrás dos demais. Por isso, a ausência do adolescente não gerou um alerta imediato, mas conforme o tempo passava, a situação começou a mudar. Marco não aparecia, não respondia aos chamados, não era encontrado no caminho. Foi nesse momento que a preocupação começou a crescer. Os integrantes do grupo iniciaram buscas nas proximidades, chamaram o nome do adolescente. Percorreram trechos da trilha, tentaram localizar qualquer sinal de sua presença, mas nenhuma resposta apareceu. A situação se tornava cada vez mais séria.
Os responsáveis passaram a compreender que aquilo não era apenas um atraso comum. Algo realmente havia acontecido. Mas naquele momento ninguém sabia exatamente o que. As primeiras horas são consideradas fundamentais em qualquer desaparecimento. E isso também se aplicava ao caso de Marco Aurélio. A expectativa inicial era que ele fosse localizado rapidamente. A hipótese mais simples era a de que tivesse errado algum trecho da trilha, ou que estivesse aguardando ajuda em algum ponto da montanha. Mas conforme o tempo avançava, essa expectativa começou a perder força. A noite chegou e junto com ela surgiram novos desafios. As temperaturas na Serra da Mantiqueira diminuem significativamente após o pôr do sol. A visibilidade fica reduzida, a movimentação se torna mais difícil e qualquer tentativa de localização passa a enfrentar obstáculos muito maiores. Foi então que as buscas começaram a ganhar uma dimensão mais ampla. Autoridades foram acionadas. Equipes especializadas passaram a atuar na região. Voluntários, montanhistas e integrantes das forças de segurança iniciaram uma operação que cresceria rapidamente. Pouco tempo depois, uma informação chamou a atenção dos investigadores. Durante os trabalhos de busca foram encontradas marcas de giz compatíveis com a versão apresentada pelos responsáveis da excursão. Essas marcações indicavam que Marco realmente havia iniciado o caminho de volta. Mas também levantavam uma nova dúvida. Até onde ele conseguiu chegar? Porque em determinado momento, os rastros desapareciam. E era justamente a partir desse ponto que o mistério começava. Os investigadores ainda não sabiam, mas aquela ausência de vestígios se transformaria em um dos maiores desafios de toda a investigação. Conforme os dias passavam, mais pessoas eram mobilizadas para procurar o adolescente. A operação cresceu de forma significativa. Helicópteros passaram a sobrevoar a região. Equipes percorriam áreas de mata fechada. Outros grupos verificavam encostas e formações rochosas. O objetivo era simples: encontrar qualquer sinal de Marco Aurélio. Mas os resultados continuavam negativos. E quanto mais tempo passava, mais difícil se tornava entender o que havia acontecido. Porque em situações de desaparecimento em ambiente natural, normalmente surgem pistas, objetos pessoais, roupas, equipamentos, marcas de passagem, algum tipo de vestígio. No caso de Marco Aurélio, isso não aconteceu da forma esperada. A investigação começava a enfrentar um problema em comum. Havia muitas perguntas, mas pouquíssimas respostas. E foi exatamente nesse momento que o caso deixou de ser apenas uma operação de busca. Ele começava a se transformar em um mistério que atravessaria gerações. As buscas continuaram pelos dias seguintes. O caso já havia ultrapassado os limites de uma simples procura por um adolescente perdido na montanha. A operação mobilizava cada vez mais pessoas. Militares, policiais, bombeiros, voluntários e especialistas em montanhismo passaram a atuar na região do Pico dos Marins. A expectativa era de que, mais cedo ou mais tarde, algum vestígio aparecesse, mas isso não aconteceu. Conforme as equipes avançavam pelas trilhas e áreas próximas, a ausência de evidências começou a chamar atenção. Nenhuma peça de roupa, nenhum equipamento, nenhum objeto pessoal. Nenhum sinal claro indicando o paradeiro de Marco Aurélio. Esse cenário passou a gerar uma preocupação crescente, porque quanto mais extensa era a área examinada, mais difícil ficava explicar o desaparecimento. Foi nesse momento que surgiram as primeiras hipóteses analisadas pela investigação. A mais imediata envolvia um possível acidente. O Pico dos Marins possui áreas íngremes, formações rochosas e trechos onde uma queda poderia ter consequências graves. Essa possibilidade foi considerada desde o início, mas existia um problema. Mesmo com buscas intensas, não foram encontrados elementos que confirmassem essa hipótese. Nenhum local de acidente foi identificado, nenhum vestígio compatível foi localizado, e isso manteve a investigação em aberto. Os dias se transformaram em semanas, as semanas se transformaram em meses, e Marco Aurélio continuava desaparecido. Foi então que outro aspecto começou a ganhar importância: os depoimentos das pessoas que participaram da excursão. Investigadores passaram a analisar com atenção a cronologia dos acontecimentos. O objetivo era reconstruir os últimos momentos em que Marco foi visto. Quem estava presente? Quem falou com ele por último? Qual era exatamente sua posição na trilha?
e quais decisões foram tomadas naquele dia. Durante esse processo surgiram divergências em alguns relatos, nada que permitisse apontar uma conclusão imediata, mas o suficiente para aumentar a complexidade do caso. A investigação passou a trabalhar com um número cada vez maior de perguntas e com poucas respostas definitivas. Foi nesse contexto que o nome de Juan Bernabeu Céspedes, líder escoteiro responsável pela atividade, passou a aparecer com frequência nos documentos do caso. A decisão de permitir que Marco retornasse sozinho tornou-se um dos temas centrais das discussões. Algumas pessoas consideravam aquela escolha inadequada. Outras defendiam que ela precisava ser analisada levando em conta os procedimentos e a realidade da época. Essa controvérsia acompanharia a investigação por muitos anos. Mas a investigação estava prestes a mudar de rumo. À medida que a repercussão aumentava, o desaparecimento deixava de ser apenas um caso local. Veículos de imprensa passaram a acompanhar o assunto. A história ganhou projeção nacional e a pressão por respostas cresceu. Nesse período, a família de Marco Aurélio assumiu um papel fundamental. O pai do adolescente, Ivo Simon, tornou-se uma das figuras mais conhecidas ligadas ao caso. Ele passou anos buscando informações, acompanhando investigações e tentando encontrar qualquer pista que pudesse ajudar a esclarecer o desaparecimento do filho. Esse esforço chamou atenção porque não diminuiu com o passar do tempo. Enquanto muitos casos acabam sendo esquecidos, o desaparecimento de Marco Aurélio permaneceu vivo justamente por causa da insistência da família em manter a busca por respostas. Foi também nesse período que surgiram relatos considerados incomuns. Algumas pessoas afirmaram ter ouvido sons semelhantes a apitos durante as operações de busca. Outras relataram possíveis sinais vindos da mata. Essas informações foram analisadas pelas equipes responsáveis, mas nenhuma delas levou a uma descoberta concreta. Com o passar dos anos, esses episódios acabaram alimentando diferentes interpretações sobre o caso. É importante destacar que esses relatos nunca foram considerados provas definitivas. Eles fazem parte do histórico da investigação, mas não permitiram determinar o que aconteceu com Marco Aurélio. Os investigadores ainda não sabiam, mas a ausência de uma resposta clara começava a abrir espaço para inúmeras teorias. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao longo das décadas seguintes, surgiram hipóteses de todos os tipos. Algumas defendiam que Marco havia sofrido um acidente na montanha. Outras sugeriam que ele poderia ter encontrado terceiros na região. Também apareceram teorias mais especulativas, sem comprovação documental. Nenhuma delas conseguiu reunir evidências suficientes para encerrar o caso. Esse é um dos motivos pelos quais o desaparecimento continua sendo debatido até hoje. Não existe uma conclusão aceita de forma definitiva. Existe apenas um conjunto de possibilidades, e todas apresentam limitações. Enquanto isso, novas pistas continuavam aparecendo ocasionalmente. Em diferentes momentos, surgiram pessoas afirmando ter visto Marco Aurélio em outras cidades. Algumas acreditavam reconhecer características físicas semelhantes. Outras afirmavam possuir informações inéditas. Esses relatos foram investigados sempre que possível, mas nenhuma dessas linhas levou a uma solução concreta. A cada nova pista descartada, a sensação de mistério aumentava, porque o tempo passava, mas a principal pergunta permanecia sem resposta. O que aconteceu após os últimos momentos em que Marco foi visto? Essa pergunta continuava no centro da investigação. Décadas depois, jornalistas e pesquisadores voltaram a analisar o caso. Documentos antigos foram revisitados. Depoimentos passaram por novas avaliações. Cronologias foram reconstruídas novamente. O objetivo era verificar se algum detalhe importante havia passado despercebido. Um aspecto chamava a atenção de praticamente todos os pesquisadores: a falta de evidências materiais. Em muitos desaparecimentos, existem objetos, vestígios ou elementos que ajudam a compreender os acontecimentos. No caso de Marco Aurélio, a escassez de provas concretas tornou qualquer conclusão extremamente difícil. Sem corpo, sem cena definida, sem testemunhas diretas do desaparecimento, sem confirmação do que aconteceu após a separação do grupo, a investigação permanecia limitada. Pouco tempo depois, uma nova fase começou. O avanço da tecnologia trouxe recursos que não existiam quando o desaparecimento ocorreu.
Drones passaram a ser utilizados em análises da região. Equipamentos modernos permitiram examinar áreas de difícil acesso. Novas buscas foram realizadas. A esperança era de que algum vestígio finalmente aparecesse, mas os resultados continuaram inconclusivos. Mesmo com décadas de diferença entre as primeiras buscas e as mais recentes, nenhuma descoberta conseguiu resolver o mistério. Esse detalhe impressiona muitos investigadores, porque normalmente o avanço tecnológico ajuda a esclarecer casos antigos. No desaparecimento de Marco Aurélio, isso não aconteceu. A tecnologia evoluiu, os métodos de investigação evoluíram, as ferramentas de busca evoluíram, mas a principal pergunta permaneceu exatamente a mesma. Hoje, quase 40 anos após o desaparecimento, o caso continua sendo lembrado como um dos maiores mistérios da história brasileira. O nome de Marco Aurélio tornou-se inseparável do Pico dos Marins. Qualquer pesquisa sobre a montanha inevitavelmente leva ao desaparecimento ocorrido naquele dia de junho, e isso acontece porque o caso representa algo que costuma gerar enorme impacto nas pessoas: a ausência de respostas. O que foi comprovado ao longo da investigação é relativamente simples. Marco Aurélio participou da excursão, foi visto durante a trilha, iniciou o retorno ao acampamento, desapareceu durante esse trajeto, nunca mais foi localizado. Esses são os fatos conhecidos. O que permanece sem resposta é justamente a parte mais importante: o que aconteceu depois. Até hoje, ninguém conseguiu responder essa pergunta de forma definitiva. A família nunca recebeu um encerramento. Os investigadores nunca chegaram a uma conclusão final. E o público continua acompanhando o caso porque existe algo profundamente difícil de aceitar em situações como essa. Quando existe uma resposta, por mais dolorosa que seja, as pessoas conseguem compreender os acontecimentos. Mas quando a resposta nunca aparece, o caso permanece aberto na memória coletiva. É exatamente isso que aconteceu com Marco Aurélio. Quase 40 anos depois, o desaparecimento continua provocando debates, pesquisas e novas análises. E continua lembrando que algumas investigações não ficam marcadas apenas pelas evidências encontradas. Algumas ficam marcadas justamente pelas evidências que nunca apareceram. O desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio permanece como um dos maiores mistérios do Brasil. Não porque existam respostas demais, mas porque, até hoje, existe uma ausência de respostas. E enquanto essa ausência continuar existindo, a investigação permanecerá viva, porque algumas histórias terminam quando a verdade é descoberta. Outras permanecem abertas enquanto a verdade continua desaparecida. E esse é exatamente o caso de Marco Aurélio.